Esse aqui vai ser um vídeo rápido para falar dessa linha de orímetros e contadores digitais que não precisam de alimentação. Se você quer conhecer melhor esses equipamentos, continua acompanhando esse vídeo que eu vou falar alguns detalhes, como instalar também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino de notificações e dá o seu like também para nos permitir continuar gravando vídeos como esse. Bom, como eu falei, esse vídeo vai ser bastante rápido e eu quero falar das diferenças desses dois orímetros e desses dois contadores. Basicamente a diferença está no gatilho para a contagem do tempo, no caso dos orímetros, e para a contagem dos pulsos, no caso dos contadores. E o objetivo aqui é ajudar no processo de decisão de compra, para que vocês possam saber se vai ou não atender a demanda da aplicação, né? Se algum desses modelos aqui vai atender, ou de repente algum orímetro ou contador de outra linha, né? Caso algum desses aqui não atenda. Então basicamente eu vou falar primeiro aqui da montagem. Nós temos, todos eles têm o mesmo sistema de montagem aqui, basta remover esse parafuso, tirar esse apoio aqui, né? Embutir ele no painel. Primeiro se faz um recorte no painel, embute ele no painel, vem por trás bota esse ferro aqui pela parte de dentro, né? O orímetro, a parte a moldura que ela fica para fora, esse ferro aqui fica para o lado de dentro, e aí é só apertar esse parafuso e esse ferro aqui ele vai acabar pressionando a moldura contra a tampa do painel, e daí ele vai ficar fixado dessa forma. Bem simples, né? Porém tem que tomar um cuidado em relação à moldura aqui, ela é bastante estreita, né? Então tem que tomar um cuidado na hora de fazer o recorte, para que esse recorte fique perfeito, né? Para que ele não tenha curvas, porque essas curvas às vezes podem acabar mostrando a parte de dentro do painel e isso não fica com um bom aspecto visual. Para facilitar esses casos, existe essa moldura aqui. Com essa moldura, então, você pode fazer um recorte com acabamento não tão bom assim, porque a parte que vai precisar ficar embutida, reparem, vou botar a mão aqui para aparecer, para focar. Reparem que a parte que fica embutida, ela não está próxima às bordas. Então, sim, vai ter uma parte embutida também, mas as bordas aqui são bem maiores. E nesse caso, mesmo que você faça o recorte com uma tico-tico, por exemplo, e fique um pouquinho ondulado, ainda assim não vai aparecer, o final do projeto vai ficar muito bom. Aqui eu não vou conseguir embutir por conta do suporte, né? Mas enfim, depois você embute a peça por aqui e essa peça de ferro vem por dentro da mesma forma e vai prensar então ele na moldura nesse caso, né? Vai ficar prensado na moldura e não no painel. Enfim, é bem fácil de usar esse suporte aqui, ele serve para toda essa linha. E, enfim, agora falando da questão da instalação. Nós temos aqui dois orímetros. A diferença entre eles está no tipo de gatilho para a contagem do tempo, para a contagem das horas. Aqui, deixa eu pegar a parte de trás, nós temos 4 conexões. No caso desse modelo aqui, nós temos aqui no 3 e no 4 o reset e no 1 e no 2 o gatilho para a contagem de tempo. E como que acontece a contagem? Eu fecho um contato. Esse modelo aqui ele não precisa de alimentação, nem para resetar, nem para contar. Então, basicamente, nós temos só esses 4 terminais aqui mesmo, nenhuma de alimentação. Quando eu quiser que conte, eu fecho um contato, fecho um curto-circuito entre esses dois terminais. Como que vai ser isso na prática? Na prática, eu vou pegar um contato auxiliar de um contador, por exemplo. Vamos supor que esse orímetro ele conta as horas trabalhadas de um compressor para poder fazer as manutenções preventivas, né? Então, você conecta esses dois terminais em um contato auxiliar, não precisa levar tensão para o contador, e esse contato auxiliar, quando o contador fechar, que é o contador que vai ligar o compressor, né? Quando ele fechar, ele dispara aqui a contagem no orímetro. E depois, quando quiser dar um reset, é só fechar um curto nesses dois terminais aqui. Pode colocar um botão de reset, pode deixar em aberto, assim, vem com um fiozinho depois e coloca, enfim, daí vai da necessidade de cada projeto, né? Geralmente se coloca um botão. Nesse caso aqui, ó, então qual que é a diferença, né? Eles são bastante similares esses dois. Nesse caso aqui, então, você fecha um contato. Nesse aqui nós temos 3 e 4 para reset da mesma forma e 1 e 2 para contagem, também é o gatilho para contagem. Porém, esse gatilho de contagem é uma tensão. Então, ele é diferente do outro modelo onde nós tínhamos um contato seco aqui, né, onde eu levaria esses dois terminais para o contato auxiliar do contador. Nesse caso aqui, nós aplicamos um sinal de tensão. Então, eu posso colocar, por exemplo,
junto com a bobina do contator. Em vez de colocar no contato auxiliar, eu ligo em paralelo com a bobina do contator. Aí assim que o contator começar a trabalhar, assim que ele fechar a bobina ser alimentada para fechar o contato e alimentar o motor, assim que isso acontecer, então esses terminais aqui vão receber uma alimentação que pode ser de 100 até 240. E na verdade, até eu falei em alimentação, na verdade não é uma alimentação, né? É um gatilho mesmo. Ele não usa esse sinal de tensão para alimentação, ele só usa como gatilho mesmo. Esses dois modelos aqui, eles não precisam de alimentação, mas esse aqui, o gatilho é por tensão, enquanto que nesse aqui, o gatilho é por contato seco, né? Dá para colocar uma chave fim de curso, dá para colocar um contato de contator, como eu falei, e aqui é um sinal de tensão. Para alguns casos esse aqui é melhor, para outros casos esse aqui é melhor, né? Então vai da aplicação. Nesse aqui, por exemplo, se você tiver um contator com uma bobina de tensão diferente, por exemplo, existem máquinas aí que trabalham com 42 ou com 48 volts, é difícil de achar equipamentos para esse tipo de tensão. Então esse tipo de orímetro aqui ele não precisa de alimentação, por isso então você pode trabalhar com tensões, dessas tensões mais esquisitas mesmo, que vai atender. No caso desse aqui então, não tem como fazer dessa forma, né? Agora falando dos contadores, a diferença é a mesma, tá? A diferença entre eles é a mesma. No caso desse aqui é por contato seco, enquanto que esse aqui é por tensão. Então é a mesma coisa. Eu vou ter, eles estão ao contrário aqui, deixa eu girar eles, da forma que estava antes. Nós temos aqui 1 e 2, 3 e 4. 3 e 4 continua sendo para reset, aqui também. Todos eles, todos os 4, o 3 e 4 é um contato seco, tá? Todos eles têm que fechar um contato seco, tem que fechar um curto aqui entre 3 e 4 para dar o reset. Inclusive nos modelos onde o gatilho é por tensão. Então, nesses aqui também, nos dois orímetros, o reset é por contato seco. Tem que fechar um curto entre 3 e 4. Mas o gatilho que muda. E nesse caso aqui nós temos então um gatilho por tensão aqui. Gatilho por tensão, vou aplicar uma tensão de 110 até 220 da mesma forma para poder realizar uma contagem. Então cada vez que eu aplico ele conta, daí para contar mais um eu tenho que retirar essa alimentação, né? Tem que desligar essa fonte de alimentação e ligar mais uma vez. Enquanto que aqui é por contato seco. Então para contador às vezes faz mais sentido um sinal de tensão porque se consegue uma frequência de chaveamento mais alta, né? Então se você tiver, por exemplo, um sensor que está passando na frente, alguma coisa está passando na frente dele, ele tem que contar. Então aqui, como é um sinal de tensão, então você consegue frequências mais altas. Aqui, como é contato seco, aí fica limitado por ser um contato mecânico, né? Às vezes você vai ter uma fim de curso, por exemplo. Fim de curso, ela não vai conseguir a mesma frequência de chaveamento que um sensor. Então, esse sinal de tensão, às vezes, ele se torna mais adequado para esses casos, e enquanto que o sinal de contato, assim, o sinal de contato seco, que vai ser no fim de curso, em um botão, um contato a relé, por exemplo, nesses casos assim, ele é bastante adequado também. Não impede, por exemplo, de trabalhar com contato aqui também, né? Eu tenho uma fim de curso, eu posso aplicar um sinal de tensão na fim de curso e o retorno da fim de curso vem aqui e, por exemplo, se for 220 com fase neutro, ligo o neutro direto e deixo fase chaveando, então, através de uma fim de curso. Dá para fazer assim também, não impede, né? Aí fica a critério de cada um. Agora, voltando a falar dos orímetros, eu tenho um detalhe aqui para falar que é em relação à casa decimal. Como eu falei, é uma casa decimal. Então, nesse caso aqui, nós temos duas casas depois da vírgula. A primeira é uma casa decimal, a segunda é uma casa, digamos, centesimal, né? Porque é uma casa que corresponde à fração de uma parte de 100 em relação à hora. Então, não é minuto. De repente, uma dúvida comum quando o cliente recebe esse tipo de orímetro aqui, ele coloca para contar, ele aciona o gatilho aqui para começar a contar e ele imagina que vai aparecer segundo ou minuto aqui. E na verdade não, é um centésimo, a primeira casa da direita para a esquerda é um centésimo de hora, enquanto que aqui é um décimo de hora. E aqui, depois da vírgula, é uma hora, né? Se à medida que vai precisando de casa, essa vírgula vai passando para a direita até ela sumir, né? À medida que vai precisando de mais casas decimais, de repente se deixa muito tempo ligado. E em relação à fração aqui então de hora, né? Nós temos então antes da vírgula é uma hora e o que em segundos, quanto que corresponde a uma hora? Uma hora são 3.600 segundos. Uma hora é 3.600 segundos. Se aqui eu tenho uma casa centesimal, então uma unidade aqui na casa da centena
corresponde a uma parte de 3.600, um centésimo de 3.600. Quanto que é se eu pegar 3.600 e dividir por 100, eu vou ter então o que corresponde a uma unidade aqui. 3.600 dividido por 100, corta duas casas, eu tenho 36 segundos. Então eu vou acionar o gatilho aqui por 36 segundos e vocês vão perceber que só depois desse tempo que vai começar a contar. Eu vou acelerar aqui o vídeo para não precisar ficar esperando e assim que contar eu retorno com a gravação. Olha só, agora deu, então, contou 1, quer dizer que passou 36 segundos. Isso aqui, assim que atingir 1 hora, então a primeira casa antes da vírgula é a casa que vai ficar com o numeral 1, então, né? 2 horas vai ficar 2, enfim. Antes da vírgula é tudo normal, né? É hora normal. Depois da vírgula não deixa de ser hora, mas não é minuto e segundo, né? É uma fração de hora, lembrem-se disso. É 0,01 hora que nós temos aqui. Não é 1 minuto e não é 1 segundo, é 0,01 hora. Então é isso. Agora, se eu quiser resetar, como todos os resets são por contato seco, então basta eu fechar um contato, ó. Fechei o contato seco, zerou o display. Enquanto ele está contando, esqueci de mostrar, fica um pontinho ali aparecendo. Reparem no pontinho bem no final. Nós temos um pontinho que fica piscando e representa a contagem das horas. Se eu parar de contar, ficou zerado de novo. Então é isso, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para nos ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo.